Uou! Estamos de volta, gente! Que maravilha, né? Receber artistas, contar histórias é uma das coisas que a gente gosta e sabe e precisamos. E você, já contou a sua história para alguém? Não perca tempo. A sua história pode ser um grande exemplo. Boas histórias são bons exemplos. E falando de bons exemplos, agora vocês vão conhecer um cidadão, sabe, um profissional, um homem. Né? Quando eu falo homem, a gente define pelas suas qualidades, pela sua formação, pelo seu caráter e pelo aquilo que ele propõe para a humanidade, para o dia a dia. Homem de verdade é aquele que ele não pensa na sua proteção. Ele vive para proteger todos ao seu redor. Por que não o mundo? Estou aqui apresentando para vocês agora este policial militar, né? Ele foi do programa ProERD e também agora como candidato ao Senado Federal, Coronel Darwin. Primeiramente, olha, quero parabenizar pelas todas as suas escolhas. Eu acredito que nessas décadas de atuação, né, acho que foi lá na Polícia Militar que te despertou de estar em tantas ocorrências, né? A gente quer muito desmistificar, sabe, Coronel, já puxando já um primeiro assunto, para que as pessoas se aproximem mais, não vejam a polícia, tanto a polícia militar como a polícia civil, como algo que seja desagrupado à sociedade, não. É ao contrário. Todos os projetos que eu vejo que a polícia militar vem desenvolvendo é para proteger, direcionar, trazer segurança, qualidade de vida. Mas antes, quero que se apresente a sua história, né? Quem é o Coronel Darwin? Olá, eu quero me apresentar então para vocês que estão nos assistindo. Eu sou o Coronel Darwin, eu sou cuiabano, né, de nascimento, né, filho de uma poconiana e de um outro cuiabano também. A sua origem é toda aqui do estado de Mato Grosso, né? Cresci, estudei nas escolas aqui da nossa capital, onde fiz minha formação. E ali, já adolescente, né, por volta dos meus 16 para 17 anos, né, veio o desejo no meu coração de servir ainda mais a sociedade. Eu confesso, eu sou um idealista, eu quero transformar, eu quero mudar, né? Surgiu a oportunidade de entrar na Polícia Militar. E com 17 anos, não tinha nem 18 ainda, não servi o Exército. Eu entrei direto na Polícia Militar. Com 17 anos, eu fiz vestibular no FMT, né? Passei entre os 10 primeiros colocados, ingressei na corporação, né? E eu não tinha nem 20 anos de idade ainda e já era aspirante oficial. Poxa. E estou servindo aí a sociedade mato-grossense ao longo dos últimos 30 anos. Mas uma coisa eu quero destacar, né? Enquanto idealista, enquanto pessoa que quer transformar, eu descobri há 8 anos atrás aonde eu verdadeiramente podia fazer a diferença. Foi no ProERD. Foi no Programa Educacional de Resistência às Drogas, onde eu guiei um grupo de profissionais que atuam em todo o estado a ensinar pessoas a fazer escolhas seguras e responsáveis. Enquanto cristão, eu entendi que eu devo servir. Cristo veio para servir a sociedade. Ele não veio para ser servido. Eu encontrei na onde eu estava trabalhando um grupo de pessoas dispostas a servir, que precisavam ser motivadas, incentivadas para servir toda uma comunidade. E eu fiz isso com elas. E elas retribuíram para mim e para milhares de pessoas de uma forma ímpar, né? E eu percebi que eu podia continuar fazendo mais, né? Meu tempo na Polícia Militar, ele se esgota daqui a 2, 3 meses, já devo estar indo para a reserva remunerada, né? Mas meu tempo para servir a população não acaba. Então me coloquei à disposição para ir ao Senado, para continuar trabalhando, para continuar auxiliando todos aqueles que têm o desejo de ajudar, né? Ajudar todos aqueles que precisam, a ensinar pessoas a fazer escolhas seguras e responsáveis. E eu uso sempre uma frase que a gente ensina muito para as crianças, né? Quando a gente fala de fazer escolhas, que se você quer resultados diferentes na sua vida ou na política, você precisa fazer escolhas inteligentes. As mesmas escolhas vão gerar sempre os mesmos resultados. Então, está na hora de você pensar nas suas escolhas. Assim como também quando você faz maus escolhas, né? Sim, com toda certeza. As consequências vêm na mesma proporção.
Sim, é o que nós ensinamos sempre. Quando nós ensinamos um modelo de tomar decisão, nós ensinamos a pessoa a pensar nas consequências de cada escolha. E depois de ela fazer uma análise, ela precisa voltar para cima e perguntar para ela de novo. E você ainda tomaria ainda assim a mesma decisão? Como você que escolhe, por exemplo, escolher um político que você viu que ele passou 4 anos lá e não produziu nada. Nada. E depois de 4 anos ele vai colocar o nome dele lá para você de novo na urna. E você vai continuar escolhendo o mesmo político? Não, mas ele falou que ia acabar com a fome. Meu amigo, as mesmas escolhas vão gerar sempre os mesmos resultados. Então você precisa fazer uma escolha diferente. Nós ensinamos isso para as crianças, para os adolescentes, mas hoje eu falo para você, cidadão, que daqui a alguns dias vai se colocar diante de uma urna eletrônica e precisa pensar em qual escolha você vai fazer, porque essa escolha vai gerar uma consequência. E as mesmas escolhas vão gerar sempre os mesmos resultados. Vocês vão ouvir mais vezes essa frase, que as frases elas têm que ser ditas para poder realmente gravar na memória, porque são as aprendizagens. Você falou uma coisa muito importante. Do 0 ano até os 12 anos, a gente sabe que é a formação do caráter, da independência, da identidade de uma criança. Tudo que a gente quiser ensinar para a criança de bom, para que seja um bom cidadão, que seja um adulto consciente, feliz, é na nossa infância. É tanto que quem que não lembra das surras que levou na infância, não é? Sinal que marcou. Então, a memória afetiva, o processo da psicomotricidade, o processo da aprendizagem, da descoberta com o mundo, é do 0 até os 12 anos. Até lá a gente consegue ainda dominar. Né? Dominar, eu falo assim, dar sentido e significado às coisas da vida. E eu quero parabenizar a Polícia Militar, porque o PROERD, esse programa, sabe, de educação de resistência à violência, às drogas e à violência, quando ele foi implantado na cidade, eu tive a oportunidade de fazer parte em algumas escolas, fui em algumas formaturas, quer dizer, é um trabalho de reeducação. Eu vi que muitas crianças, dialogando com alguns pais, eles falavam que eles levavam isso para casa, que não podia, desde a disciplina, desde o tratamento. E onde que eu quero chegar com isso? Hoje nós temos homens, né, e mulheres, temos adultos. Nós estamos no mês de agosto, é o agosto lilás, e já estamos no meio do ano, mais um pouquinho, né? Terminou julho, já estamos com quase 34 feminicídios. O senhor, como integrante da Polícia Militar, eu acho que a maior tristeza de um policial é quando ele recebe, né, uma ocorrência de uma violência onde o cidadão lá foi lá na sua casa, onde devia ser o lar da paz. O senhor, como cristão, sabe disso? Onde tem que reinar o amor, o respeito, a fidelidade, é que gera violência. Como que você vê hoje o índice da violência? Porque eu, como senador, como que você pensa em trazer e fazer valer essas leis em proteção à violência doméstica? O nosso arcabouço jurídico, no que tange a questão da violência contra a mulher, ele já está bastante robusto. Né? Nós temos inúmeros instrumentos que já são utilizados para tentar conter essa violência. O que nós precisamos agora é fazer aquilo que já fazemos com relação às drogas. Na escola, na criança, desde esse períodozinho em que ele não formou o seu caráter até os 12 anos, trabalhar isso ano por ano, para que isso inculque na cabeça, ele aprenda a respeitar a mulher, aprenda a admirar, né? Porque a educação é a base da sociedade. Não estranhe, muitas crianças, né, elas se tornam adultos e viram o pai violentando a mãe. Quando eles se casam, eles acabam reproduzindo aquilo que eles aprenderam. Por quê? Porque a criança é como uma esponja. Ela observa, absorve e depois ela reproduz. Né? Então, é um ciclo, né? E esse ciclo ele se repete de muitas formas. Né? Mas o que nós temos que entender, então, né? Que o arcabouço jurídico que nós temos hoje, as penas maiores, o uso do botão do pânico, tornozeleira, todos esses instrumentos, eles são extremamente úteis. Mas se eu não mudar a cabeça do indivíduo, eu não consigo melhorar esses números, eu não consigo proteger. Então, eu
Vou continuar com ações, sim, incisivas, né, para conter esses agressores, essas pessoas que já têm o seu caráter formado, mas precisam da mão forte do Estado para repreender esses tipos de indivíduos, mas eu preciso trabalhar com as crianças. Porque senão, em vez de eu reduzir esses números, daqui a alguns anos, eles vão aumentar. Porque o jovem vê isso acontecendo e acha bonito. É maravilhoso, e ele reproduz, porque o pai faz, porque o tio faz, o avô fez, e ele vai fazer também. Né? É síndrome de Gabriela. Eu nasci assim. Eu vou ser sempre assim, e está tudo certo. Então, resumindo, para a gente partir para uma outra pauta, caso, né, hoje o Senado te dê uma cadeira, você irá contribuir para que as leis, né, sejam mais endurecidas para as punições contra a violência doméstica. E também trazendo esse processo de reeducação, que é, como tem até bíblico, né, tem uma passagem sequer... Ensina a criança o caminho que deve andar, para quando envelhecer, não se desviará dele. Eu acho linda essa frase, útil e necessária. Sim, e os números demonstram que funciona. Né? Funciona. Talvez falte ainda o Estado a adoção de um programa como esse que nós comentamos, que é o contra as drogas, né? Que ele possa ser um aliado. Talvez as pessoas nem saibam, mas o Estado de Mato Grosso, por exemplo, grande parte do efetivo que faz a Patrulha Maria da Penha, por exemplo, são pessoas que já fazem o programa de educação em resistência de drogas. Eles agregaram, que são profissionais, como eu disse, com uma característica diferente. Eles amam pessoas, e quando você faz alguma coisa por amor, o resultado é diferente, porque a pessoa gosta daquilo que ele faz. É tanto que eu tenho falado, né, já tem 2 anos que eu estou em parceria com a Polícia Civil e a Cadepol, né, Dr. Mário Demerval me convidou, Dr. Marcos Velasco me convidou para ir dialogar com os homens que foram denunciados pela Maria da Penha. Papo de homem para homem, acho que já ouviu falar. Sim. E, porque eu penso assim, não adianta ir lá conversar com a mulher, né, que é agredida, que é violentada. Essa ela tem que ser acolhida e direcionada para ela se tornar uma pessoa livre de aprender a se defender de outras formas. Mas conversar com quem agride é como o senhor falou. Nós temos que conversar com quem bate, com quem xinga, com quem comete todos os tipos de violência, seja ela patrimonial, psicológica, física, sexual e tudo mais, né? E nesses 2 anos que eu tenho ido lá conversar, olhar nos olhos e fazer perguntas assim bem diretas. Quem que te colocou no mundo, meu filho? Minha mãe. Fala, puxa, uma mulher. Como é contraditória. A mulher que dá vida ao homem, ao ser, ao mundo, hoje é a vítima do feminicídio. E nesses 2 anos não tem tido reincidência, porque é um trabalho que tem feito ali, e justamente tocado nessa questão. Você, como pai, você acha legal, você está aqui hoje, seu nome, né, sendo aí fichado na polícia a vida toda por conta de uma violência? Que exemplo estamos dando para os nossos filhos? Então, eu concordo com a sua visão, que nós precisamos, sim, de olhares para o estado de Mato Grosso, cuidar da base, da onde nós plantamos a semente, né? Cuidar dessa semente para poder ter bons frutos no futuro. Sim, com toda certeza. Que fruto vamos colher se não cuidarmos agora da sementinha que nós estamos plantando? Então, a gente vai plantar uma semente, vai regar ao longo da vida, do crescimento, porque um dia esse jovem ele vai ser um adulto. As ações imediatas têm sido adotadas todos os dias. Como eu disse, a Patrulha Maria da Penha, as questões de acolhimento, né, medidas protetivas, todas são bem úteis, mas eu preciso mudar a mentalidade. Dei um bom exemplo, né, de homem para homem, um excelente programa, né, mas eu preciso trabalhar de forma contínua, né, com o jovem, com essa criança, para que ele aprenda, respeite e valorize a mulher. Fantástico isso. Inclusive, eu estive conversando com várias mulheres e falei assim, gente, hoje as mulheres estão se organizando. Temos vários projetos, mulheres, elas no poder, donas de si, elas por elas. Eu falei, por que não os homens também não têm que se reunirem, né? Os homens que defendem, que protegem, começar também a estudar mais, estar à frente de grandes projetos. Né? E eu penso que as políticas públicas
se ela não tiver este olhar para a segurança do nosso país, tendo em vista que a gente está olhando, a violência está hoje no planeta, né, para todos os lados, mas nós temos que cuidar da nossa terra, do nosso bairro, da nossa família. E aí eu sei que em algum momento te deu aquele, ou alguém te despertou para estar como senador. E vi alguns vídeos seus também que até você colocou um vídeo, assista esse vídeo que vocês vão entender por que eu estou sendo senador. Por conta de muitos políticos corruptos, por muitas desigualdades, injustiças, né? E acredito que, baseado nessa sua tomada de decisão, e já também deixando já uma mensagem para os nossos telespectadores, eu prometo que eu vou trazer o nosso querido coronel Darwin para poder contemplar mais ainda, que ele seja coroado com sucesso na carreira política e possa olhar para todos que precisam de você. E já deixar sua mensagem e também falar dessa sua... Eu queria que você falasse para o nosso público por que o coronel Darwin quer estar no Senado. O que te despertou para ser esse político? Para você que me assiste, eu vou dizer para você por que eu escolhi me candidatar a senador. Porque o nosso Estado, o nosso país, está clamando por pessoas honestas, dignas, que valorizem o próximo, que amem ao seu irmão. E nós olhamos para o horizonte e percebemos que são sempre as mesmas pessoas, as mesmas famílias. E nós sabemos quais são os resultados. Nós precisamos fazer escolhas diferentes. Escolhas inteligentes para colher os melhores resultados. Diante desse cenário, eu coloquei o meu nome à disposição do povo mato-grossense. Você que não me conhecia, eu sou honesto, eu sou íntegro, eu sou pai e cristão. Estou aqui para continuar servindo a você, continuar servindo a Mato Grosso. Muito obrigado. Coronel, pela vitória, Amém. Pelo sucesso, e que os deuses protejam a sua caminhada, ilumine a mente das pessoas que façam as escolhas certas. E a escolha certa é, como você falou, faça as melhores escolhas. Faça as escolhas inteligentes, né? E escolhas diferentes para colher os melhores resultados. Tá ligado? Copiou? Uou! Nós vamos para um pequeno comercial e voltamos agora com ele, que vem a me falar um pouco mais, o Augusto Lilás, meu querido da Polícia Civil, Nilton Cardoso. Fica ligado! Vapt-vupt! Uou! Estamos de volta! Gente, que bate-papo demais de importante. É sobre isso que nós temos que falar, sabe? Sem véu, sem tampar a visão em relação ao que está acontecendo no mundo. O programa do combate do Brasil é isso, gente. Eu me preocupo com tudo. Eu me preocupo com as crianças, com o idoso, com as mulheres, e me preocupo com os homens também. Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, que nós chamamos de empatia, é porque nós temos que preservar a vida. Qual é o bem maior? Qual é o maior tesouro? Não é a vida? Então é por isso que as pessoas que vêm aqui, eu quero que vocês entendam, né? Um candidato ao Senado, eu não quero que ele venha falar os benefícios que ele vai ter sendo um político, mas não, eu quero ver a visão dele para mostrar para vocês o que um senador pensa, né? Qual é a importância da formação dele na área de atuação. Eu trago um músico para vocês verem o quanto é importante
o poder da nossa cultura. É valorização. E o mês de agosto, gente, é um dos meses que mais aumenta o índice da violência. Não tem aquele ditado que todo tema, tudo aquilo que você provoca, parece que incita as pessoas a cometer. E nós sabemos que hoje o Agosto Lilás, ele luta, é o momento, né? Como assim, setembro é da prevenção contra o suicídio. O Agosto Lilás é o nosso momento de refletirmos sobre nós, qual é o nosso papel como mulher, até onde eu sei o que é violência e o que não é a violência. E nós, homens, também, como é que um homem educado, gentil, um pai de família, tem que tratar uma mulher, os seus filhos, a sua família e as pessoas, sem discriminação e sem nada. E eu estou trazendo aqui uma pessoa que ele é a pessoa que ele transita em todos os meios sociais. Casado, pai, ele é um machista em desconstrução, depois nós queremos saber o que é esse machista em desconstrução, feminista, a formação dele é bacharel em geografia, licenciatura pela UFMT, ele é professor licenciado por 10 anos nas escolas estaduais, onde hoje ele presta serviço através da Polícia Civil, que são os serviços comunitários. Está há 18 anos na Polícia Civil, atuante. Esse também tinha que ser governador do estado de Mato Grosso. E hoje ele está lotado na coordenadoria da Polícia Comunitária, que é da Polícia Civil, e ele atua como facilitador. Né? Porque eu falo que tem um mediador, tem um facilitador e tem aquele que é o dificultador. Ele não. Ele facilita essa comunicação. Ele vai ao encontro dos homens no programa Papo de Homem para Homem. Ele vai nas escolas para falar de cara limpa com as drogas, contra as drogas. E ele atua de bem com a vida, que é um outro projeto, e também Rede Digital pela Paz. Ufa! Deu até fôlego, traz água! Eu estou falando de Newton César Almeida Cardoso. Meu amigo, seja bem-vindo. É uma honra, é um prazer. Primeiro, porque eu compartilho de todos os seus ideais. E depois também, eu falo que a vida é uma troca. Assim como você me recebeu como palestrante na Cadepol, junto com a Polícia Civil, no projeto Papo de Homem para Homem. Olha o nome da palestra. Papo de Homem para Homem. Entra, comadre. Ai, criança! Eles até temem na base, né? Mas não vou lá para bater, não vou lá para esculhambar, porque isso não é humanização. Nilton, seja bem-vinda. Cumprimento os nossos telespectadores. Primeiro, o povo que está em casa, está sentadinho, está bonitinho ali, pronto. Todo mundo é criança, idoso, os pets, todo mundo, até as plantinhas nessa mambaia assiste Comadre do Brasil. Boa tarde a todos, ao seu público. Agradeço pelo convite para falar dessa temática no Agosto Lilás. Esse é um ano comemorativo dos 20 anos da Lei 11.340 de 2006, que é a lei que veio para proteger, acolher, dar assistência à mulher vítima de violência, né? A lei não é para acabar com a vida do homem, sim para proteger a mulher. Então eu agradeço, já de cara falando que, além de professor policial civil, eu sou um machista em desconstrução. O que é um machista em desconstrução? Eu fui criado na década de 80, 90, né, com a perspectiva da filosofia e da cultura patriarcalista, né, e do machismo enraizado. Então, hoje eu me considero que esse trabalho também, de trabalhar com homens sobre essa temática de violência doméstica especificamente, né, ela me desconstruiu. Todo dia eu aprendo alguma coisa, né, a empatia com a questão de gênero. Então isso também me levou a desconstruir o meu machismo, o meu patriarcalismo, a qual eu fui criado de forma cultural. Hoje eu digo que o machismo e o patriarcalismo, eles não são estruturantes, eles são reprodutivos, porque a gente como pai, né, também, a gente vai reproduzindo isso com nossos filhos. Então a gente tem que quebrar esse paradigma, né? Então por isso que eu falo que eu estou desconstruindo para educar os meus filhos de uma forma muito mais empática com o ser humano. Eu falo que exemplo vem de nós.
A gente não pode ser demagogo. Não adianta falar bonito, mas na prática você não ser um exemplo. E para mim você é um exemplo. Quando você fala que você é um homem, né, em desconstrução, que é você está fazendo para se tornar cada vez um homem maior, melhor, eu acredito que muitos homens hoje inspiram em você. Principalmente, vamos falar um pouco do programa do Homem para Homem, porque são quantos anos? 2 anos? 6 anos. 6 anos, e você está desde o início Desde desse o projeto. No total já foram quantos? Mais de 2.000 homens? Passamos de 2.000 homens esse ano. E esses Nenhum 2.000... feminicídio. Taxa de reincidência abaixo dos 5%, né? E a gente se importa de averiguar, analisar, pesquisar essa reincidência. Por que o homem passa por uma atividade socioeducativa e volta a reincidir? Essas reincidências não é problema de polícia, de segurança pública, é problema de saúde públicas. São homens depressivos, são homens alcoólatras, viciados, adictos, né, que em algum momento volta a reincidir, volta para o mundo do vício e acaba cometendo a violência. Se você perceber o grande número de feminicídios, sempre o álcool está envolvido. Por que final de semana? Porque o álcool está envolvido. Nós, de forma culturalmente, só se manifestamos, né, e confraternizamos com álcool, né, muitas vezes no seio da nossa família. Por que o homem ele tem essa resistência, né, a covardia, medo de expor o seu sentimento? Então, esse fato de que o homem não chora, às vezes não chora na frente dos outros, mas em algum momento, eu tenho certeza, mesmo no chorar para dentro, ele chora, um choro reprimido. E aí, isso acaba sendo o impulso, né, para a violência. É autodefesa, parte para a violência. Seria isso? Isso. O que a gente conseguiu analisar durante 6 meses esse comportamento? Hoje, para entender a violência doméstica, a violência contra a mulher, você tem que entender o que gera, o porquê, quais são os aspectos que impulsionam essa violência dentro de um seio familiar, né, que a gente fala violência doméstica, porque dentro do ambiente doméstico também tem, como você falou, tem a criança, tem um homem, tem a mulher, tem o idoso, né, então a gente prioriza e foca nisso. A questão do patriarcalismo e do machismo, né, isso vem na nossa cultura, fomos criados, fomos educados a explorar e também executar de conviver dessa forma. Como o homem vê o gênero, o outro gênero, né, que é a mulher. Então, o que a gente percebe? O segredo, acho, principal do papo de homem para homem é a gente ouvir o homem, deixar ele falar. E quando ele fala, ele joga para fora a sua misoginia. E é também uma questão etária. A maioria dos homens do papo de homem para homem, acima de 40 anos. Por que acima de 40 anos? Foi aquele pessoal da década de 70, 80, 90, né, que cresceram com essa cultura, né, e que hoje tá dando problema com essa geração. Então, o que a gente entende o principal? E quando ele fala, ele cita as misoginias. Então, o segredo é ouvir. E a primeira coisa que acontece nesse programa, das 15 horas, né, do primeiro dia, são 3 tardes, é a comadre Sebastiana. Né? Ela entra, quebra o clima, né? Já é uma mulher ali falando para homem, então eles já ficam meio que ressentidos. E depois começa ali homens, né, a provocação, né, a gente entender, ouvir eles, e eles começam, nessas falas, a gente vê a misoginia, vê nitidamente o patriarcalismo, o machismo enraizado. A resistência, isso. Né? Porque quando eu entro em cena para dialogar com eles, eu não vou armada, né? Porque até mesmo que eu falo, qual que é a arma mais poderosa? Né? É o diálogo. Um diálogo feito com uma alma, com palavras de consciência, de sentimento, você desarma qualquer pessoa que está ali pronto para te apunhalar. E aí, o que eu percebo? Que cada vez que você toca na ferida deles, é uma dor que eles não suportam. E aí, assim, nesses 2 anos que eu estou lá, cada mês eu estou levando um tema, porque eu vejo que tudo aquilo que eles têm que agradecer de ter essa oportunidade de ter 15 horas de palestra, que é um momento de reflexão que, inclusive, a gente fala, né? Espero que vocês saiam daqui melhores do que vocês entraram, porque se for para voltar, a gente vai se encontrar, às vezes, nem aqui, né? Vamos lá para Agamenon. Então, eu falo assim, não cabe mais essas coisinhas, ela me xingou, eu perdi a cabeça. Não, perdeu a cabeça, meu filho, então amarra a cabeça no pescoço e não solta, né?
Então, assim, eu sei que os projetos, eles vêm com essa finalidade. Você está precisando isso, seja nas escolas, em todos os órgãos públicos, né? Que seja no CAPES, no abrigo, nos abrigos, nos centros de convivência. Eu acho que quando a gente conseguir institucionalizar todo lugar que o homem estiver, ele vê que a postura dele está sendo observada e que se ele continuar como um predador, o machista, o possessivo, ele vai, acho que não tem onde ele fugir mais, né? Inclusive, as nossas comadres que estão em casa, por exemplo, né? Eu queria que você falasse para elas o que falar para uma mulher que está ali, que ela está com vontade de denunciar que ela está sendo vítima da violência, mas ela tem medo. O que a Polícia Civil, como que ela orientaria que ela vai sair deste lugar protegida? O que a Polícia Civil, como que ela acolhe esta mulher? A Polícia Civil, ela, como todos os entes da segurança pública, ela tem um papel importante na proteção, no acolhimento, né, e na assistência à mulher, com políticas públicas de segurança e de assistência. Né? A Polícia Civil, especificamente, nós temos uma porta de entrada que é a Delegacia Especializada da Mulher, de Defesa da Mulher, né, aqui em Cuiabá, que fica na Carminho de Campos, e em Várzea Grande agora, que foi recém-inaugurado, e o plantão ali no Planalto, no antigo Cisque Planalto. Ali é o plantão 24 horas para acolher e proteger a mulher. Mas nós temos outros canais também, como o SOS Mulher, um aplicativo que você pode pedir uma medida protetiva, pode pedir um socorro de dentro de casa. Baixar esse aplicativo chamado SOS Mulher. E na delegacia, só para você ter noção de como isso é importante, de empoderar, de acolher, de trazer, de proteger a mulher, que lá tem equipes especializadas, não são policiais que fazem o primeiro atendimento, são psicólogos, assistentes, né, para acolher essa mulher, ver qual que é a necessidade dela de proteção, né, e funciona. A medida protetiva, gente, tanto para mulheres como para homem, não é um ato condenatório, não é um documento condenatório, não é um instrumento condenatório, é um ato para proteger a mulher e separar duas pessoas que estão em conflito. As pessoas têm que entender de forma mais didática possível que a medida protetiva, né, o juiz não está ali, o delegado não está ali, o promotor não está ali, né, é apenas um ato para separar duas pessoas que estão em conflito. Né, o homem para ter tempo de pensar, né, de refletir, para não agir com impulso, e a mulher ser protegida, né, ser acolhida, dar tempo. Né, então, por isso que a medida protetiva ela salva vidas. Né, e a Polícia Civil, né, tem todos esses aparatos, esses equipamentos públicos para isso. Gente, eu estou aqui num bate-papo maravilhoso com o investigador da Polícia Civil, Newton Cardoso, onde ele tem um projeto assim extenso. 2026 já estamos finalizando. Queria que você relatasse, falasse assim para o nosso telespectador as redes de apoio e quais os projetos que ainda estão aí por vir, porque eu tenho muitas comadres minhas que estão me procurando, que são voluntárias, que elas querem dar palestra para as mulheres, elas querem estar, né, em grupos. Sim. E eu falei, vem para cá, vamos formar uma grande equipe, estamos abertos para isso, né? Aí eu quero agradecer já várias mulheres, né, que estão à frente, como a nossa querida candidata ao Senado, Janaína Riva, Jéssica Riva, que elas estão me apoiando também em vários projetos, e eu acredito que é essa força que tem que ser, independente de política, independente de classe social, todos unidos por um único propósito. Então, deixo uma mensagem para todas as nossas mulheres, que eu quero, né, que esse mês de agosto, de repente, seja um mês da transformação da vida delas, e deixe essas redes de apoio para nós. Primeiramente, falar uma mensagem, que se você tiver num relacionamento tóxico, né, ou conhecer alguém que esteja, né, em briga de marido e mulher, vamos dizer assim, se meta a colher sim, se denuncia, né, você está salvando vidas, você está evitando o mal pior, né, então existe uma rede de proteção, hoje em Cuiabá tem a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, que o Papo de Homem para Homem trabalha, também está inserido dentro dessa política pública de proteção em rede, né, claro que visando o homem, porque hoje o diferencial, o que é o diferencial? Né, é tratar o homem, educar o homem, ressocializar o homem, quebrar esse paradigma cultural do patriarcalismo e do machismo, que é o grande problema hoje, é a ignorância do homem, né, em relação a isso. Não é só violência física, ele acha que é só violência física. Hoje, nós estamos finalizando aí mais de 2.000 homens o ano com o projeto Papo de Homem para Homem,
que passaram por essa metodologia, não é palestra não, passaram as 15 horas sentado lá, né? Nenhum feminicídio, isso é fantástico. Não é só mudar a lei, não é executar aquelas que nós já temos, né? Então não adianta piorar a lei se a gente não mudar essa cultura. Senhoras, mulheres, nós precisamos de vocês também. Por quê? Eu faço provocações, você sabe que eu tiro o pessoal da casinha, né? E qual que é a provocação? Mulheres também formam machistas, né? Não porque elas querem, porque elas foram vítimas de um pai patriarcalista, de um pai machista, e vai reproduzindo com seus filhos, né? E aí a gente vai criando o quê? Um machista em casa. Aquele que o menino não chora, se cair, se chorar é coisa de, né? A gente sabe o que é. Se apanhar na escola, apanha de novo. Se chorar, não pode ser sensível. Então a gente começa a rever isso quando a gente, no programa Rede Digital pela Paz, a gente vai para a escola e a gente vê as crianças externando isso em violência, que a gente chama de bullying. Mas onde que ele aprendeu isso? Né? Porque hoje a gente está fazendo um piloto, a gente inseriu dentro da palestra Bullying Cyberbullying essas questões de violência doméstica. De onde você aprendeu esse comportamento? Aí ele fala, papai e a mamãe faz isso em casa. Então, da onde está gerando a violência na escola? De casa. Então, a mensagem que fica, né? A gente tem que quebrar esse paradigma cultural, de parar de reproduzir machista, que a próxima geração seja melhor do que a nossa, né? Então, esse ano a gente continua indo para as escolas, virou uma epidemia de violência doméstica, né? E o que é o diferencial dessa política? Né? A gente trabalhar com programas de prevenção para homens, campanhas para homens que não tem, né? E a gente também tem algumas políticas públicas que a gente também aconselha, como criar CAPs de violência doméstica, porque os homens estão doentes. Vou repetir, os homens estão doentes. E lugar de doente é na clínica, é na terapia, é na igreja, cuidar da saúde espiritual, primeiramente, mental e física. Estamos encerrando o programa. Hoje recebi 3 convidados de honra, 3 homens maravilhosos. No mês de agosto, eu fiz questão de trazer os homens para o programa Comadre do Brasil, para que eles pudessem mostrar que existem homens, sim, gentis. E hoje encerro deixando um grande abraço, iluminando a alma de uma grande atriz na qual tive a oportunidade de conhecê-la, Laura Cardoso. Essa atriz global que morreu aos seus 90 e poucos anos, deixando um legado que mulher pode ser o que ela quiser. E ela foi em todos os estrelatos, com seus papéis marcantes na comunicação, deixando aí a força que a mulher tem neste país chamado Brasil. Um beijo e até o próximo programa, meu querido. Quero que você traga os seus convidados, parceiros de todos os seus projetos, para dialogar com todos aqui. E a revoir! Até semana que vem! Uou! Uou!